Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como uma grande crise está chegando nos Estados Unidos e como ela pode impactar toda a economia mundial. Essa crise ela pode ser sistêmica e muito provavelmente tem braços geopolíticos atuando sobre ela. Não é uma coisa isolada e nem sem propósito, mas tem uma mão oculta por trás. Bom, mas do que eu estou falando? Vamos ler a notícia da Época Negócios. Sindicato Automotivo dos Estados Unidos quer que funcionários tenham o mesmo aumento salarial de presidentes das montadoras. Se os fabricantes de automóveis de Detroit aumentaram o salário dos presidentes em 40% nos últimos 4 anos, os trabalhadores deveriam receber aumentos semelhantes, diz o sindicato. Bom, eu não preciso nem falar quão absurdo isso é. Primeiro que você lê a notícia e você vê que eles não conseguem comprovar esse aumento dos 40% que eles estão citando. Provavelmente isso daí é mais para espantar, é mais para chocar mesmo. Mas o que é mais absurdo é que você pega um país como os Estados Unidos e vê que tem gente de fato aderindo a esse tipo de ideia, a esse tipo de greve. Só que se você acha que o pior é a pessoa na cabeça dela achar que isso é possível, isso não é nem a ponta do iceberg, porque o problema é bem mais embaixo do que isso. Primeiro vamos fazer uma conta simples. O salário que eles estão pedindo, com esse aumento, com esse reajuste, a gente pode arredondar para uns 200 mil por ano, segundo a notícia. Então vamos colocar que 200 mil dólares por ano é o que um operário de montadora de automóveis estaria recebendo aqui, segundo esse sindicato. 200 mil dólares por ano, estamos falando de R$1 milhão. Se dividir por 12, dá mais ou menos uns 80 mil reais por mês. Em que lugar do mundo você acha que um operário, linha de produção de automóveis, teria um salário de 80 mil? E eu não tô falando porque ele não merece, porque ele é incompetente, não é nada disso. Mas pense o seguinte, se você é dono da Ford, da Chevrolet, se você tem que pagar 80 mil reais para o seu funcionário montar o seu carro, e não é só um, mas milhares de funcionários, você não vai simplesmente engolir todo esse custo e deixar seu lucro ir embora. Óbvio que não. Se você fizer isso, você vai quebrar no dia seguinte, não tenha dúvidas. Então, o que você vai fazer? Você vai repassar esses custos. Para quem? Para o consumidor. Então, o que isso geraria é muito simples, um aumento generalizado na inflação. Mas antes de eu falar mais a fundo desse aumento da inflação, vamos entender um pouco da cidade de Detroit. Detroit, a gente bem sabe, ela é construída com base nas montadoras, com base na indústria automobilística. Você pega a sua população, a maioria das pessoas que hoje vive lá foi pessoas do próprio Estados Unidos que migraram no começo do século passado para buscar melhores condições de vida, para tentar realmente conseguir um emprego e tudo mais. E foi lá que as grandes montadoras americanas construíram as suas fábricas. Em 2008, naquela crise bancária, muitas indústrias automobilísticas estavam ameaçando que iam acabar quebrando. Assim como os bancos, alguns de fato quebraram, tinha montadoras que também estavam indo para o mesmo buraco. Agora você imagina, você é presidente dos Estados Unidos, você ocupa uma posição de liderança, imagina o tamanho do número de desempregados que ia surgir com base nisso. Fora o que já estava acontecendo, da crise que já estava rolando. Aí você ainda ia juntar isso das demissões em massa de várias montadoras. Numa cidade como a de Detroit, isso ia ser catastrófico, porque basicamente a cidade inteira ia ficar sem emprego. Bom, agora voltando naquela parte que eu estava falando sobre as exigências do pessoal do sindicato. Não apenas eles querem 83 mil reais por mês, mas eles querem uma jornada de trabalhos de 4 dias. 4 dias para você ganhar 83 mil por mês? Nunca, que nenhuma empresa do mundo conseguiria fazer isso. A não ser que o valor da moeda fosse lá para casa do chapéu e você gerasse uma inflação absurda em toda a cadeia produtiva. E agora, aí que vem o pulo do gato. Imagina se por algum acaso a montadora em questão fala, não, tudo bem, eu não vou conseguir dar um aumento de 40%, mas tome esse aumento aqui de 5%, tome esse aumento aqui de 10%. Para quem já tinha uma ideia que não ia conseguir nada, como muito provavelmente é o caso dessa greve desse sindicato,
Pô, 5%, 10% já é uma coisa astronômica. Porque, sabe aquela história do não você já tem? Não, eles já tinham. Então, se você consegue 10% de aumento e um outro sindicato do seu lado vê, por exemplo, o sindicato da manufatura, o sindicato das indústrias de alimentos, enfim, qualquer outro sindicato que tenha operários, vai querer a mesma coisa. Vai falar, ué, se eles conseguiram, eu também consigo. E assim, um depois do outro, depois do outro. E é aqui que eu quero chegar num ponto-chave do vídeo. Os Estados Unidos hoje, eles vivem uma crise excepcional de mão de obra. Com esse negócio de tudo que rolou em 2020, que o governo começou a imprimir dinheiro até acabar o papel, basicamente, é interessante que você pega uns gráficos de todo o dinheiro que os Estados Unidos imprimiu até o ano de 2020, que começou toda aquela crise, não dá metade do que os Estados Unidos imprimiu em 2020 para frente. É absurdo tanto de dinheiro que entrou na economia. Uma boa parte dele foi distribuída no assistencialismo do governo, naquele Bolsa Auxílio que teve no Brasil, só que na versão americana, que realmente era uma versão mais generosa. Se eu não me engano, era cerca de $1.000 que o governo dava para quem estava desempregado. Ou seja, se você, sem fazer nada, sem ter trabalho nenhum, já tem $10.000 garantidos do governo na sua conta, pra que você, como cidadão americano, vai querer trabalhar num McDonald's, por exemplo? Vai querer limpar o chão do restaurante, de garçom? Para que você vai querer trabalhar na mão de obra civil, ser pedreiro? Você não vai, você vai ficar em casa não fazendo nada, ou tocando alguma coisa que o governo não saiba, e ganhando seus 10 mil por mês. O que isso gerou no final foi uma perda generalizada de mão de obra braçal em todos os Estados Unidos. Então essas funções mais braçais, que eu já citei aqui para vocês, até mesmo para descarregar mercadoria em porto, em container, de navio e tudo, de avião, você não tem mais esse tipo de gente. Então você só aumentou a inflação, porque as poucas pessoas que estavam dispostas a trabalhar nesses empregos, elas estavam pedindo já muito mais dinheiro do que o que era acostumado de pagar antigamente. Ou seja, agora é um reflexo disso que a gente está vendo nessa notícia, porque se as pessoas estão pedindo 40% a mais do valor que elas já recebem para continuar trabalhando, então significa que elas têm um plano B muito forte, que é simplesmente não fazer nada. Porque elas sabem que se elas pararem de trabalhar, o que vai acontecer é que elas vão ganhar 10 mil reais por mês do governo. É um plano bem simples, na verdade. Mas agora eu queria falar para vocês um ponto de vista que não está sendo tão divulgado, mas é um ponto de vista que vale a pena se pensar. Porque hoje em dia, quem é o maior inimigo dos Estados Unidos? Vamos, para generalizar, colocar esses dois, ou China ou Rússia. Se você é o Putin ou se você é o Xi Jinping e quer desestabilizar a economia e a política americana, você pode fazer o quê? Você pode pegar lá, apertar um botão e jogar um míssil intercontinental no meio dos Estados Unidos? Você pode, tá bom. Mas o que isso vai te trazer? Você vai ter que arcar com as consequências depois, porque o mundo inteiro vai ver o que você fez. Agora, se você sabe que já existe um descontentamento interno nos Estados Unidos de toda essa crise que está rolando e de mais 1 milhão de coisas que nem eu e nem você, a gente nem faz ideia que está rolando, que está acontecendo, e você, como o Xi Jinping, já sabe de tudo isso, de toda essa informação, é muito mais simples você pagar um valor alto, claro, no nosso caso, vai $500 mil, $1 milhão, um valor alto, entre aspas, que para um governo não é absolutamente nada, mas você paga esse valor para uma pessoa-chave na sociedade americana. E essa pessoa tem na mão dela a oportunidade de causar um rebuliço, causar uma confusão, um motim dentro da sociedade dos Estados Unidos, e dessa forma ele consegue desestabilizar o governo inimigo sem apertar botão de míssil nenhum. Você simplesmente pagando as pessoas certas para bater nas questões certas, consegue derrubar um governo, consegue destruir uma economia sem precisar fazer guerra, sem precisar fazer massacre nem nada. É muito parecido com o que estava acontecendo na França uns meses atrás. Não sei se vocês lembram dos protestos, porque é isso, a Rússia, por exemplo, que não gosta da França,
ela sabe muito bem que a questão do racismo, a questão da imigração é muito sensível dentro da França. Então, se ela quiser desestabilizar, ela paga em Bitcoin uma pessoa-chave de dentro da França e arranca a cicatriz da parte social, que é uma parte sensível. E pronto, você implode a França na mesma hora. Não tô falando que é exatamente isso que aconteceu, eu sinceramente não sei, mas com certeza é bem plausível e bem provável, porque esse tipo de coisa é a guerra sutil, aquela guerra que você vai desgastando aos poucos o seu oponente até uma hora ele não ter mais o que fazer nem para onde ir. Então o vídeo de hoje foi esse. Me conta aqui se você acha que isso faz sentido, tá bom? Ou se, por exemplo, não tem nada a ver e você tem até outros dados que eu não tenho, tô longe de ser o dono da verdade. Conta aqui pra mim alguma outra teoria, pode ter acontecido na sua visão, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.